calzinhas do meu encanto. Hello, opa. Hello, cafezinhos da minha xícara encantada. Tudo bom contigo? Tudo bom comigo? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mostrando todos os meus ícones e tênis do Galaxy Tênis. Esse vídeo foi pedido por uma inscrita. Eu não lembro qual foi a inscrita, então... Opa, eu tô no meu próprio canal, calma aí. Bom, gente, voltei. Eu queria agradecer pelos 77 inscritos. Muito obrigada. Tá. Então vamos lá. Eu não lembro qual que foi a escrita que deu. Acho que foi essa daqui. Aqui, gente. Então um beijo pra ela, canal da Alice. E eu queria mandar um beijo pra ela e obrigada pela ideia de vídeo. Bom, gente, chegou de enrolação. Bora lá pro vídeo. E se vocês verem, eu posso estar gravando um vídeo separado explicando o hashtag de reage e hashtag me divulga, tá bom? E, gente, se eu não postei vídeo, se eu não postar vídeo, porque ou eu tenho trabalho, é que eu tenho trabalho, só que eu tenho que ser gravar sexta, então eu vou gravar hoje. Se sexta não postar, porque eu vou estar na escola e treinando trabalho, tá bom? Então vamos lá, gente. Cadê Galaxy Tênis? Aqui, achei já. Eu vou começar pelos ícones. Opa. Bom, gente, vamos lá. O primeiro, gente, esse daqui tá em chinês, então não vou pronunciar. Mas ele é assim, ó. É bem bonitinho. Fica transparente. Uma dica que você usa com paper branco. E fica bem fofinho, fica uma mensagem debaixo do ícone. Então fica bem fofinho, bem bonitinho. Ele é grátis, tá bom? Só que eu não consigo falar pra vocês o nome porque afinal tá em chinês. Então, o próximo, gente, o próximo é esse daqui, ó. Simple and Lovely Blue. Tipo, é assim, gente, ó. É que os ícones ficam tudo azulzinho, tudo bonitinho. Muito fofo. Fica assim, ó. Super bonitinho, super kawaii. Coisinha de ficar assim. Eu já usei pra usar com um paper, vamos dizer que meio azulzinho. Então, essa indicação pode ver aqui o nome. Então, esse é o nome, tá bom? Próximo, gente, é esse daqui, que é outra V. Ele é escuro, assim. Usa pra piscar assim, igual do J5, eu acho, o J4. Que fica, só que ao contrário, não é branco, é só branco. Com cinza, é preto com cinza. E assim, gente, é bem escuro as coisas. Só que eu acho bonitinho. Eu acho bonitinho porque fica bonito, gente. Eu gosto de coisa preta. Então, esse é o nome, outra vez. Então, pode pegar. Próximo é esse aqui, gente. My Little Princess. É assim, ó. Fica super fofo. Um negocinho de bebê fica assim, super fofinho. Então, eu gosto bastante. E não tem que dizer, né, gente? Vocês podem ver que muda um pouquinho, alguns... Esses são os aplicativos que estão aparecendo aqui. Não sei quais são os aplicativos. Mas assim, os aplicativos aqui... E fica assim com os aplicativos do celular, tá bom? Tipo, eu acho super fofo mesmo. O próximo é um que eu não uso tanto, porque eu não tô muito gostando dele. É esse The Love, sei lá pronunciar o nome. E é assim, gente, fica assim, ó, fica uma bolinha nos aplicativos. Os aplicativos ficam assim. E ele é igual aquele primeiro, só que um pouquinho diferente. Então ele é assim. O nome desse daqui é pra se você quiser pegar. E tá. Opa, calma aí, gente. O próximo, gente. O próximo. Esse daqui, ó, vermelho. As bolinhas. É umas bolinhas que o aplicativo fica branco. Aí fica super bonitinho. Super fofo. Eu gosto demais. E é uma indicação aí pra vocês. Se você quiser. Então, esse nome é Red Girl UX. Você pode pegar se você quiser, porque não foi eu que fiz. Então pode pegar. Opa, o próximo é igual aquele, só que é um pouco diferente. É Pink Rabbit Icon, é assim, ó.
super bonitinho, super fofo. E é um quadradinho que é vários tons de rosa, sabe? Tom de vermelho, tom de rosa. Então essa é outra indicação aqui pra se você gosta de um negócio mais kawaii. E o negócio do contato fica com esse coelhinho, então eu acho super fofo. E é esse nomezinho aqui, então você pode pegar. O próximo, gente, é igual ao do Moto G. É assim, ó. Os apps que é igual ao do Moto G. Você pode fazer um negócio igual ao Moto G. Fica assim, gente. Fica super igual ao do Moto G. Na verdade não é tão igual, mas é parecido. Então essa é outra indicação. Esse é o nome material, design. Então se você quiser, pode pegar. O próximo, gente, um que eu usei bastante, que é Fairy Tail. Tem uma época, gente, que eu usava muito. Muito mesmo. Muito. Porque eu só gostava de alguém pela estética. E esse era o único que combinava. Então eu usava muito mesmo. Ele é assim, ó, roxinho, meio com rosa e roxo. E os aplicativos ficam assim, cinza com branco. Então é uma coisa que eu acho muito bonitinho mesmo. O próximo todo mundo conhece, Dream Play. Ele é assim. Perdão, gente, todo mundo conhece, né? O aplicativo modinho. Eu tô usando ele agora, né? E é bem bonitinho mesmo. Que tem esse negocinho verdinho aqui, que todo mundo gosta. O próximo é esse daqui, Pink, que é muito fofo mesmo. É rosinha. E tem essa palhinha em volta e eu acho super fofo. Não tenho o que falar. O próximo é um que tava bem modinha, que é High Rainbow Goop. É muito bonito, eu acho muito lindo. Então é outra indicação aí pra você. O próximo, gente, é esse daqui, Ocean Soul. Muito bonito, gosto bastante. Olha aqui, ó. Parece, entre aspas, do iPhone. Então é uma coisa que eu gosto bastante nele. Olha, gente. Olha que legal. Calma aí, gente. Oi. Tem menina coreana em coisinha da Galaxy Temi. Vamos ver a animação, gente. Eu sou curiosa. Ai. Que bosta. Mas tá. Continuando. O primeiro é claro que é o normal. O primeiro é esse aqui, Lovely Hot Pink Mom Rabbit, que fica super fofo, gente. Olha isso, que coisa mais fofa. Gente, olha isso aqui, ó. Fica super fofo mesmo, fica assim, ó. Aqui fica assim. Fica assim. Então essa é uma indicação super boa pra você se você gosta de coisas kawaiis. E eu não sei como que fica os apps, eu acho que fica assim, não sei. Eu não sei, gente, vem aí que eu quase nunca usei ele. O próximo, gente, é esse aqui, Mouse Lavender, que ele é assim, é super fofo. Ele é assim, de gatinho, então isso é uma indicação pra você. Fica assim, ó. Fica super fofo mesmo. O próximo, gente, é esse daqui, ó, Animated Pink Winter. Ele é assim, ó, a tela de bloqueio com vídeo. E fica assim, gente, é uma melancia com negócio chinês, super soft. E fica assim, ó. Então essa é uma indicação pra você. E esse negócio aqui, que eu nem sei se é WhatsApp. Eu acho que é contatos. E fica assim. E o número de telefone fica assim. Então é super bonitinho. Próximo, gente, de animações aqui em Shiny Dragon Love. Que tem gente que usa bastante. Já viu muitas telas usando. Então essa é uma indicação pra você. A gente lembrei isso aqui não é de vídeo não, tá? Tá aparecendo aqui a atualização. Então eu pensava que era vídeo. Se eu for usar, eu tenho que atualizar. O próximo é esse aqui, gente, ó. Spring Rain. Esse é muito bonitinho, ó. Tela de bloqueio com vídeo. E é assim, é uma menininha. E fica assim, a gente fica super bonitinho. Então essa é outra indicação pra você. E é super fofo mesmo. O próximo, gente, é esse daqui, Mimi Round, que eu nem vou falar nada porque todo mundo conhece. E é, tipo, super bonitinho. E assim, é muito lindo. Então essa foi outra indicação aí pra você. A próxima, gente, é essa aqui, Pink Crush Strawberry Anime. E assim, ó, gente, é muito fofo. Fica assim, ó, na tela de bloqueio. Fica muito fofo na tela de bloqueio mesmo. Eu prefiro na tela de bloqueio e fica assim, gente. As mensagens no contato ficam colorido. E é muito bonitinho mesmo. Então essa é outra indicação.
Vamos para o próximo. O próximo eu devo mostrar muito porque é do Z Fonte. É do Z Fonte, né? Pra colocar fonte. Entenderam? Então esse é pra colocar fonte mesmo. O próximo, gente, é esse aqui. Cult Creative Pink Chip. Ele é muito bonitinho. Fica assim, ó. Muito fofo mesmo. Então, essa é uma indicação, é de Liama. Eu não gostei tanto, gente, pra falar pra vocês, mas você até pode gostar. Eu não gostei, gente, a opinião é minha. Eu só gostei na tela de bloqueio. Lembrando que o que eu falei é minha opinião, então não julguem. Não se julga a opinião dos outros. A próxima é essa, gente, que eu usei muito. Essa aqui, Kit Kat, gente, é muito fofa, sério, sem palavras, muito linda mesmo. Olha essa perfeição de coisa, gente, super fofo. Nada de animação, tá bom? Então você pode pegar e ficar tranquilo, que é super fofo. Mesmo. E assim, a gente fica assim, ó, os aplicativos que em todo de rosas. Assim, fica muito fofo. O celular todo fica em tom de rosa, então é uma coisa super fofa. A tela de bloqueio fica assim, ó. Muda só um pouquinho aqui. E o gatinho muda de wallpaper. Se você gosta de usar wallpaper de tema, essa é uma indicação. Essa daqui é outra, gente, que fica assim, fica com a patinha e um negocinho aqui, então é uma coisa super fofa. E esse daqui fica assim, ó. Só muda a cor, tá? Então é muito fofo. O próximo, gente, é Spring Blues, que eu só usei só um pouquinho mesmo, porque eu não gostei tanto. Ele é assim, ó, bem bonitinho. O número é que eu acho bonito, gente, a fonte inteira poderia ser assim, né? Não gostei por causa disso aqui, ó, gente, ó. Que é meio quadrado aí, eu acho meio estranho. Então é uma coisa que eu não gosto. Então, mas a opinião é minha, não sua, tá bom? A próxima, gente, é esse aqui, ó. Coach de da Rabbit Live. Quer dizer que ele é animado. Meio que vivo, entre aspas. E assim, gente, é um coelhinho. Que os negocinhos do aplicativo é tudo em coelhinho. Todos os aplicativos são coelhinhos, tá bom? Então não adianta nada. Aqui também é tudo coelhinho, tudo. O horário fica assim. Aí, ó, mais coelho. A setinha, o número fica assim. E aqui, mais coelho. Então tem muito coelho. Então é uma indicação aí pra vocês. O próximo é esse aqui, foto alguma coisa que eu não sei pronunciar muito bem. E assim, gente, super bonitinho, super Tumblr. Então essa é uma indicação pra vocês. Só que eu não uso ele muito, né? Eu não usei muito, porque afinal eu não gostei muito. Não é muito meu estilo, sabe? Sabe quando a coisa não é muito do seu estilo? Então é isso. Ai, no final do vídeo vai ter um avisinho sobre o último vídeo, tá? Então fiquem aí. Próximo, gente, é esse aqui, Porsche Cat Pinguim. Meu Deus, super fofo, gente. Olha que coisa mais fofa, que coisa mais delicada. Fica assim, ó. Eu acho muito bonitinho, que fica um caderninho. Alguns ficam um caderninho. Fica muito bonitinho. É um pinguim lendo e um passarinho lendo. Aí uma escada pra uma nuvem e um balãozinho aqui coloridinho. Tão colorido, né? Branquinho, brilhante, gente. Muito fofo. Fica assim na tela de bloqueio. Assim na tela de ligação. E assim na tela de contatos. Que fica muito bonitinho, gente. Ó, não parece que tá junto. Só que é só a mesma cor mesmo. E o próximo, penúltimo, é Space V2. Que ele é assim, gente. É muito bonitinho. Ó, fica assim. Aí fica assim a tela de bloqueio, aqui a tela inicial, aqui a tela de contatos e aqui a tela de mensagens. E esse daqui, gente, é um de florzinha, de girassol, que eu acho muito fofo, só que eu não uso. E esse aqui é pro contraste no celular inteiro, né? Contraste no celular inteiro. Agora eu vou mostrar só uns dois wallpapers que eu tenho aqui. Esse de catzinho que eu já usei bastante nos vídeos aqui no canal. E esse de porquinho que eu nunca usei. Eu já usei isso aqui sem gravar. Bom, gente, o avisinho que eu tenho pro último vídeo é que eu só vou fazer o hashtag me reage, hashtag me divulga, se a gente bater a meta. Se a gente não bater, eu não vou coisar, tá bom? Porque assim, gente, a gente precisa bater, né, pra eu fazer. Então, a gente tem que bater, tá bom? Então me ajudem a bater, que eu estarei super feliz mesmo.
Então me ajudem a bater 80 inscritos. Eu esqueci que vocês conseguem. Até o mês que vem, eu acho que vocês conseguem. Até o final do mês. Até o final desse mês, eu acho. Até o final do mês, eu acho que vocês conseguem. Mas não vem. Eu posso até reagir. Mas me divulga só quando bater 80. Então vai ter hashtag me reage. Só hashtag me reage se a gente não bater 80. Se a gente bater 80, vai ter hashtag me reage e divulga. Então me ajudem a bater essa meta, tá bom? Pra ter me divulga. Eu sei que eu não tenho muitos inscritos pra todos se inscreverem. Mas a gente tá bem flopado. Até, se vocês verem aqui, ó. Tô até que bem flopada, ó. Bem flopada mesmo, comparando com a quantidade de inscritos. Eu tô bem desflopadinha. Então, a vez que tem que desflopar. Esse daqui, calma aí, gente. E eu escolho os vídeos que flopam, tá bom? Então, não sei se tá bom só. Também me ajudem a desflopar. Só esse mesmo, que o resto tá tudo flopado. Esse daqui já tá desbloqueado, né? Não? Ué, mas não tinha desbloqueado? Gente, tá louco aqui o bichinho. Por que o título é diferente, tá uma letra diferente? Eu não sei. Hoje eu tô louca, muito louca. Porque isso aqui público. Agora sim, né? Aí, acho que já foi. Aí, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.